Eu quero, nessa noite, mês de abril, a gente pensa muito sobre a ressurreição de Cristo. E eu quero meditar nessa noite sobre essa afirmação que Jesus faz. O texto é João, capítulo 11, a partir do verso 1. Nesse texto, Jesus ele faz uma declaração. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Esse texto, ele faz parte daquele momento, quando Jesus é chamado para ir até a casa de Marta e Maria. Quando Jesus foi chamado para ir à casa de Marta e Maria, Lázaro, irmão daquelas nossas irmãs, estava doente. Muito grave era a doença, tanto é que a doença leva Lázaro à morte. E nesse contexto, então, que Jesus declara, eu sou a ressurreição e a vida. Não sei o que você julga na sua vida como que já morreu. Já acabou, não tem esperança. Para você que pensa dessa maneira, Jesus está dizendo nessa noite, eu sou a ressurreição e a vida. Onde reinava a morte, ele trouxe vida. Onde reinou falta de esperança, ele trouxe esperança. Onde reinou desânimo, ele trouxe um ânimo novo. Onde reinava a fraqueza, ele trouxe força. Eu sou a ressurreição e a vida. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreve João, no capítulo 11. Li, amado, tá? Diz assim a palavra, até o verso de número 27, tá, irmã? Irmã que está lá Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé,
chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta lhe respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Há poucos dias atrás, nós estávamos meditando com os irmãos. Nós falamos que a maneira como João apresenta Jesus é semelhante à maneira como Deus se apresenta a Moisés. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 3, verso de número 6, está escrito, o Senhor se apresentando a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 1. João começa dizendo assim: no princípio era o verbo, ou a palavra, ou a promessa, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu falei também que quando João ele começa a apresentar a Jesus, nós vamos encontrar no Evangelho de João pelo menos 7 vezes que Jesus declara: eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Então nós vamos encontrar pelo menos 7 vezes João afirmando que esse eu sou que ele estava falando era o mesmo eu sou que apresentou-se a Moisés. E quando ele apresenta a Moisés, e as pessoas iriam perguntar para Moisés: mas quem é esse Deus? Lembrando que Israel estava vivendo num ambiente dominado por vários deuses, como nós vamos perceber na palavra do Senhor. Então, na cabeça de Israel, na cabeça dos judeus, aquele Deus de Moisés seria apenas mais um Deus. Mas quando o Senhor apresenta para Moisés, ele diz: eu não sou apenas mais um Deus, como vocês estão habituados a pensar na cultura que vocês vivem. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus. Quando João ele apresenta Jesus: eu sou, e apresenta o número 7, nós devemos lembrar do contexto. O que isso significava para o judeu? Para um homem judeu, o número 7 significava perfeição.
Então, para o judeu, quando Jesus e João apresenta Jesus pelo menos 7 vezes dizendo, eu sou, João estava dizendo para Israel, aquele que é perfeito, aquele que é completo, aquele que é totalmente suficiente, está aqui no meio de nós. Quando o salmista, lá no Salmo de número 90, verso de número 2, ele declara, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Deus que nós estamos pregando nessa noite é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Davi, é o Deus de Paulo, é o Deus de Silas, é o Deus do seu avô, da sua avó, da sua geração que há de vir, porque de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando Deus envia as 10 pragas, quando Deus estava prestes para libertar o povo de Israel do Egito, e os irmãos lembram que Deus manda 10 pragas sobre o Egito. Qual era a finalidade daquelas pragas? Qual era a lição que Deus tinha para ensinar para Israel, para o Egito e também para Faraó? E o que dele tem para nos ensinar através dessa mensagem pregada através das 10 pragas? Quando nós olhamos, amados, para as 10 pragas do Egito, eu creio que Deus estava ensinando para Israel, eu sou o Deus que te liberta. Eu sou o Deus que te tira do cativeiro. Eu sou o Deus que vai te conduzir quando vocês caminharem para a terra prometida. E quando vocês chegarem na terra prometida, eu estarei convosco. Eu estarei com vocês. Quando vocês precisarem de mim, eu estarei. Eu estarei no meio de vós. Eu estarei pronto para ouvir a sua oração. Eu estarei sempre pronto para ouvir o seu clamor. Eu estarei sempre para ouvir quando a lágrima derramar, quando a aflição vier, quando a angústia bater a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Quando Israel ele começa então a perceber Deus se manifestando através das 10 pragas, ele estava ensinando para Israel, ovelha do seu pastoreio, que ele não era apenas e tão somente mais um Deus. Não era apenas um Deus qualquer que estava se manifestando. Quando nós olhamos para a lição que Deus queria ensinar para o Egito, podemos usar, amados irmãos, aqui o que diz João, lá no capítulo 16, verso de número 18, que ele queria convencer o Egito do pecado, da justiça e do juízo. Deus, ele não vem apenas para nos convencer que eu e você somos pecadores, que ele é um Deus justo, mas que também ele vem para fazer juízo. Quando Deus estava ali no Egito, se manifestando através da que vem para julgar a terra. Não sabemos quando vem, mas ele vem para julgar a terra. Quando Deus ele trabalha através das 10 pragas, e na última praga, na 10ª praga, o Senhor ele leva à morte os primogênitos do Faraó. O que ele teria para ensinar para Faraó? Faraó e toda a dinastia de Faraó eram considerados deuses no Egito. Então, quando Deus
ele ataca os primogênitos de Faraó. É para mostrar para Faraó e a sua descendência que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Que Faraó não é Deus. Que os descendentes de Faraó não são deuses. Então, quando o Senhor, ele ataca e os primogênitos de Israel morrem, Faraó poderia evitar a morte dos seus primogênitos, mas não pode fazer nada, porque Faraó não é Deus, porque só o Senhor é Deus. Quando nós olhamos para, por exemplo, Paulo, ele escreve para Filipenses capítulo 2, verso 10 e o verso 11. Ele diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobre diante dele, e toda língua confesse. Amado, até aquela língua resistente que não confessar sobre a terra que Jesus Cristo é Senhor, mas um dia terá que se dobrar diante do Senhor, para a glória de Deus Pai, que só o Senhor é Deus. Eu quero aqui deixar com você nessa noite 3 lições que nós podemos tirar desse texto da palavra de Deus. A irmã, no início aqui do culto, ela falou das várias atividades da nossa igreja. Ela falou, eu quero aqui reforçar alguma coisa que já tem sido falado na igreja nesses últimos dias. Nós precisamos fazer uma reforma na igreja. E graças a Deus, amado, graças a Deus você vai entender, eu quero que você entenda. A primeira coisa que quero que você entenda, que todo nosso ato de bondade sempre será lembrado pelo Senhor. É interessante que quando lemos o Evangelho de João aqui no capítulo 11, veja os primeiros versículos, como é que começa o texto da palavra do Senhor. A situação era para falar de Lázaro. A situação principal era a doença de Lázaro. Mas veja como o assunto é introduzido. O assunto é introduzido mostrando para mim e para você que aquela casa onde Jesus estava era a casa de Maria, de Lázaro e de Marta. E quem é essa Maria? A mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Naquela época, era comum, era até sinal de cortesia, era até sinal de reconhecimento para com uma visita que um judeu recebia na sua casa. E quando o judeu recebia alguém na sua casa, então, normalmente, se ele era uma pessoa muito querida ali naquela casa, o dono daquela casa oferecia para o visitante uma bacia cheia de água para ele lavar os pés. Para lavar os pés, ao receber alguém na sua casa, ele estava demonstrando para aquela pessoa que o visita, que ela era importante, que ela tinha um carinho especial por essa pessoa. Então era um sinal de delicadeza, de amor, de carinho e de reconhecimento. E é interessante, amado, quando eu afirmei que todo nosso ato de bondade serão lembrados pelo Senhor. Nada que nós fazemos para o Senhor passa de maneira desapercebida.
Essa mulher, quando Jesus, em uma determinada ocasião, entra na casa dela, ela não oferece água para lavar os pés de Jesus. Ela ofereceu a Jesus o que ela tinha de mais precioso, que era o bálsamo. O bálsamo é algo muito caro para a própria realidade daquela família. Mas aquela família, num sinal de gratidão ao Senhor, num sinal de amizade, de carinho, de amor para com o Senhor, a Bíblia diz que essa casa, essa Marta, é a mesma que ungiu os pés do Senhor com bálsamo e enxugou com o seu cabelo. Uma das coisas que as mulheres prezam muito é o seu cabelo. Ela usa também aquilo que ela tinha em autoestima pessoal para honrar ao Senhor. Por isso, amado, não é apenas uma palavra que eu quero dar para entusiasmar você a continuar sendo fiel ao Senhor. É de lembrar a cada um de nós que todo o nosso ato de bondade será lembrado pelo Senhor. Essa mulher, Jesus entra na casa dela e alguém poderia perguntar: Marta, mas tem tanta Marta. Qual Marta que o Senhor está falando? Qual é a Marta que João está falando? Então João coloca irmã de Maria, aquela que ungiu a cabeça do Senhor com óleo e enxugou com seus próprios cabelos. É para lembrar, meu amado irmão, minha amada irmã, que todo ato de bondade que nós praticamos para o Senhor reconhecerá. O Senhor lembrará daquilo que você faz. Mateus capítulo 25, verso de número 31 em diante. A Bíblia diz que, como parte daquele panorama descrito pelo evangelista Mateus, quando ele fala do julgamento, quando ele fala do final do mundo, e aí Mateus então lembra aqui esse texto, nos lembra a palavra do Senhor. E lá nesse texto da palavra do Senhor fala: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me deste veste. Eu vi o Senhor com fome e te dei de comer, te vi com sede e te dei água para beber, estava preso e fui visitar na cadeia, ou enfermo e fui vê-lo no hospital. E lhe diz: todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. A mim fizeste. Eu sempre agradeço muito a Deus, amado, pela fidelidade de muitos irmãos que participam desta comunidade, pela sua fidelidade, pelo seu carinho, pelo seu zelo para com a casa do Senhor. Então, amado, nós precisamos sempre lembrar que todo o nosso ato de bondade não passa desapercebido aos olhos do Senhor. Quando você, como irmão da nossa comunidade de fé, você dizima, você oferta ao Senhor. Nós temos 3 juntas de missões no Brasil: junta de missões estaduais, junta de missões nacionais e junta de missões mundiais. Junta de missões mundiais é aquela junta responsável para enviar missionários além da fronteira do Brasil. E dado de 2021, nós temos hoje igrejas batistas sustentadas pelos batistas do Brasil, 82 países. 82 países. E nós temos também cerca de 1.980
missionários espalhados pelo mundo. Então, todas as vezes que você dizima, todas as vezes que você oferta, você está ajudando também a sustentar um missionário, a sustentar uma igreja na África, na Ásia, na Europa, em vários lugares do mundo. E eu vou dizer para você, meu amado, quando Jesus ele fala aqui que nós vimos, né, ali ele precisando de água, quantas pessoas, amado, eu e você não podemos mensurar, que é alcançada diariamente pela palavra do Senhor, por causa da sua fidelidade. E aí o Senhor vai lembrar, quando que vocês fizeram isso? Quando vocês foram na frente, dizimaram, ofertaram, vocês contribuíram para que muitas pessoas fossem salvas ao redor do mundo. Que Deus possa, meu amado irmão, minha amada irmã, cada dia gerar em nosso coração uma gratidão, uma lembrança de que todo ato de bondade que nós praticamos para a honra e glória do nome de Jesus não vai passar em vão. Mesmo um copo d'água que você dá para matar a sede de alguém, a Bíblia está dizendo que o Senhor vai lembrar. O Senhor lembrará. Talvez você diz, eu não sou rico, eu não tenho muita coisa. Marta não tinha muita coisa para oferecer a Jesus. A coisa mais valiosa, mais preciosa que aquela mulher, ela tinha na sua casa, era aquele azeite, era aquele bálsamo. Veja bem que quando a palavra do Senhor relata essa atitude de Marta, um dos discípulos faz uma observação, dizendo, olha, esse perfume que é derramado e olhado por alguns deles como desperdício, poderia ser vendido e ser revertido esse valor para comprar tanta cesta básica para ajudar alguém. Eles não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo. Muitas vezes, amado, você pode ser motivado por coisa que você não está entendendo exatamente. Mas Deus olha para a sinceridade do seu coração e Ele vai honrar a sinceridade do seu coração. Todo ato de bondade sempre será lembrado pelo Senhor. A outra coisa que nós aprendemos com a palavra do Senhor, a segunda lição, nunca esqueça da sua posição em Cristo. Nunca esqueça da sua posição em Cristo. Eu acho interessante, amados, quando alguém vai levar a notícia de que Lázaro está doente. Olha só uma palavrinha que pode passar desapercebida. Uma pequena frase. Jesus talvez poderia perguntar, ou talvez alguém, Lázaro, aquele que o Senhor ama. Lázaro, aquele que o Senhor ama. Nunca podemos esquecer disso, amado. Não esqueça da sua posição em Cristo, que Deus tem colocado. Quem é você, Pedro? Muitas pessoas não sabem, mas Pedro, aquele que Jesus ama. Nunca podemos esquecer, amado, da nossa posição que Cristo nos colocou. Ele conhece nossos pecados. Ele conhece nossas limitações. Ele conhece nossos defeitos. Mas nada poderá nos separar do amor de Deus Pai que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem é esse Lázaro? Aquele que o Senhor ama. Quem é o Júnior? Aquele que o Senhor ama.
aquele que o Senhor ama. Ele poderia lembrar, já sei de quem vocês estão falando. Nós precisamos, amados, estar com a atenção sempre redobrada quando a crise bater à porta. Jesus, muitas vezes, ele foi tentado a duvidar do amor de Deus. Jesus, ele foi tentado a colocar em dúvida o cuidado de Deus sobre a vida dele. Precisamos estar atentos quando a crise bater à nossa porta. Para que você não esqueça, quando você está em Cristo, você é nova criatura. Você é nova criatura. As coisas erradas que você fez no passado não importa mais. As traições que você cometeu no seu casamento não importa mais. As vezes que você mentiu, que você traiu alguém, não importa mais. Porque o sangue de Jesus já cobriu todo o pecado. O sangue de Jesus já cobriu todo o pecado. Quando Jesus estava lá no deserto, e depois de 40 dias, Jesus sendo tentado pelo diabo. O diabo sabia que Jesus estava com fome. Qual foi a primeira frase de Satanás para com o mestre? Se tu és filho de Deus, por que você passa fome? Atenção redobrada quando a crise bater a porta. Vezes após vezes, nos momentos difíceis da vida de Jesus, Deus mandava alguma coisa, um anjo, de alguma maneira, e o Senhor declarava para Jesus: este é o meu filho amado, que me dá muito prazer. No momento de crise, não esqueça da posição que você foi colocado. Que Jesus conquistou por você e para você. A Bíblia diz, então, Mateus capítulo 25, Mateus, melhor dizendo, capítulo 4. Se tu és o Cristo, por que você passa fome? Se você é o Filho de Deus, por que você está passando por essa situação? A proposta de Satanás para Jesus. Com Deus, você está passando por toda essa dificuldade, mas eu posso saciar essa privação que você está passando com um instante, bem rápido. É só você transformar as pedras em pães. Ele estava obedecendo Satanás. Muitas vezes, amado, no momento de crise, a primeira tentação que o diabo vem na sua mente e no seu coração é colocar em xeque, é colocar em dúvida a sua posição em Cristo. E quantas vezes nós somos levados a pensar no passado e esquecemos o presente, esquecemos o que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário, naquele momento de morte, de tristeza, que Maria e Marta estavam passando. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Não percam a fé, não percam o ânimo, não percam a coragem. Se tu és o filho daqui, e seus seguidores aumentarão exponencialmente. Quantas pessoas hoje, para ser admirado, ela fica preocupada com o número dos seus seguidores. Mesmo que tenha que ferir a sua santidade, a santidade de Deus, ela fica em busca de seguidores. Você pode conquistar o mundo, você pode conquistar muitos seguidores,
Basta que você pule daqui e os seus anjos te darão proteção, poder, fama, reconhecimento sem cruz. Era a proposta de Satanás para Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo é seu. Marcos capítulo 4, versículo de número 38. Os discípulos estavam com Jesus no barco. E a Bíblia nos informa que levanta-se em uma determinada altura da noite, uma grande... E aqueles homens, com medo de morrer, e vendo Jesus na proa do barco dormindo, eles fazem uma pergunta, que muitas vezes eu e você também fazemos. Qual é a pergunta que eles fazem para Jesus? Mestre, nós estamos sofrendo. O Senhor não se importa com o nosso sofrimento? Eu estou sofrendo. Já orei, já busquei, já confiei. O Senhor não se importa? É interessante, amados, que a Bíblia diz que quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente, a Bíblia diz que Jesus ainda ficou naquele lugar mais 4 dias. Quando Jesus chega, então, na aldeia onde Lázaro morava, ele já tinha 4 dias que ele estava sepultado. 4 dias. Que tempo difícil para Marta. Como ficou a cabeça de Marta e Maria durante esses 4 dias? A maneira como elas acreditavam que Jesus amava a Lázaro. Mas por que demorar 4 dias? Por que demorar há quanto tempo? Por que não foi na mesma hora? No mesmo dia? Se ele se importava com Lázaro, como ficou a cabeça dessas mulheres? Os pensamentos que vieram à mente, ao coração delas. Jesus ainda fica 4 dias ali naquele lugar. Talvez o mesmo questionamento que houve na cabeça dos discípulos é: nós estamos perecendo e Jesus não está nem aí para o meu sofrimento. Nos momentos de crise, cuidado. Nos momentos de crise, cuidado. Não esqueça da sua posição que Cristo te colocou. Lucas capítulo 9, verso de número 51. A Bíblia diz que Jesus e os discípulos certa vez tentaram entrar em Samaria, mas os samaritanos o rejeitaram. Lucas capítulo 9, a partir do verso de número 51. Aí então entra em ação Tiago e João com essa proposta: queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus não permite. Eles rejeitaram a Jesus. E Tiago e João ficaram profundamente amargurados porque Jesus foi rejeitado, porque rejeitaram receber Jesus. Como nós temos muitas vezes, amado, uma dificuldade muito grande para administrar nossas emoções e sentimentos, quando nós achamos que estamos sendo rejeitados. A dor da rejeição muitas vezes pode abrir feridas profundas na nossa mente e no nosso coração, que vai levar muito tempo para a gente esquecer. Quantas pessoas adultas ainda carregam o sentimento de ser rejeitado pelo pai, de ser rejeitado pela mãe? Rejeitaram a Jesus. Aquilo despertou uma ira tremenda no coração de João,
no coração de Tiago, que eles esqueceram de toda a posição que eles gozavam em Cristo. Quando a crise bater a porta, não deixe o inimigo, por mensageiro que levou a palavra até Jesus, Lázaro, aquele que o Senhor ama. Como é bom, amado, nos momentos de adversidade, nos momentos de luta, nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, o Senhor está lembrando, eu, Jaque, Toninho, enfim, todos nós aqui, Jesus ama você. Jesus te ama, como você é. Como você é. Muitas vezes a gente briga com a gente mesmo, né? Quantas vezes você já brigou com você mesmo, dizendo, eu queria ser diferente. Eu não queria ser assim. Eu queria ser... Passa essas coisas. Mas Deus te ama do jeito que você é, Ana Júlia. Deus ama você, aquele que você ama. A outra palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Ande sempre na luz. Ande sempre na luz. Essa meditação está no verso 4 até o verso 16. Uma das características, amados irmãos, querido amigo, é que a ovelha, ela não consegue andar sozinha. Muitas vezes, nós temos hoje pessoas que dizem, eu posso ser crente, não preciso de igreja. Eu posso ser crente, não precisa congregar em lugar nenhum. Eu posso ser crente, não sou obrigado a frequentar a igreja. Amado, ovelha não sabe andar sozinha. Quem anda sozinho é lobo. Ovelha anda em rebanho. Ovelha não consegue andar no escuro. A visão da ovelha é baixa. Ela não consegue andar no escuro. O lobo consegue. Ovelha que anda ou permanece no escuro pode se transformar em comida de lobo, mais cedo ou mais tarde. Salmo 23, verso de número 4. O salmista, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas quando o salmista, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é que ele se dispõe voluntariamente a andar pelo vale da sombra da morte. Ele é impulsionado, ele é levado, ele é conduzido pelas circunstâncias que ele estava vivendo. Muitas vezes na vida, uma ovelha, ela tem que andar pelo vale da sombra da morte, por causa das circunstâncias, mas ela não tem prazer, porque o seu prazer está em viver junto com seus irmãos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Verso 14 ao verso 16. Jesus diz para Marta e Maria, esta enfermidade não é para a morte. Esta enfermidade é para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Parece uma contradição. Qual é a notícia que logo vem em seguida? E o próprio Jesus,
E o próprio Jesus já sabia que Lázaro ia morrer. Como entender isso? Jesus fala para aquelas pessoas: esta enfermidade não é para a morte. E Lázaro morre. Não estou entendendo. Jesus falou que essa enfermidade não era para a morte, mas Lázaro está morto. Há uma contradição nessa frase? Há uma contradição nessa afirmação? Não, amado. Eu disse que nós precisamos andar na luz sempre. Nós precisamos estar sempre andando na luz, para que você entenda, para que você tenha o discernimento necessário para viver uma vida que agrada ao Senhor. A Bíblia disse Jesus: Lázaro morreu. Verso de número 6, depois de receber a notícia, demorou ainda 2 dias naquele lugar. Verso de número 17. Quando Jesus chega à casa de Lázaro, Lázaro já tinha 4 dias que estava sepultado. Interessante também a gente pensar nessa palavra. Havia 4 dias. Uma crença que dominava a cultura dos judeus naquela época era um entendimento que eles tinham. Quando alguém morre, no 3º dia, a alma deixa o corpo. Então, até o 3º dia, eles ainda acreditavam que alguém pudesse ser ressuscitado. Mas quando a Bíblia diz que Jesus chegou lá e já tinha 4 dias, na cabeça dos judeus, era impossível Lázaro ressuscitar. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes na nossa vida, você vai dizer e você vai declarar: é impossível isso acontecer. Mas nunca podemos esquecer que o meu Deus, que o seu Deus, é o Deus do impossível. É o Deus do impossível. Humanamente falando, para o judeu, era impossível Lázaro ressuscitar. Até o 3º dia havia esperança de ressurreição. A alma não está mais aqui. A alma não está mais junto ao corpo. Então, não tem mais esperança. Não tem mais essa capacidade, essa condição de Lázaro ser ressuscitado. Lembra que Jesus afirmou? Esta doença não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que muitas vezes na nossa vida nós seremos conduzidos por situações de adversidade. Nós seremos levados a enfrentar situações que fogem do nosso controle, mas nunca podemos esquecer que tudo permanece no controle do nosso Deus. Tudo permanece no controle do nosso Deus. Jesus disse para elas: eu sou a ressurreição e a vida. Para Lázaro é impossível ele ser ressuscitado, mas eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus também planejava ir para Betânia, a Bíblia diz no versículo de número 11, Jesus declara: Lázaro está dormindo. Por isso, amado, que nós cremos em Cristo, que quando alguém morre em Cristo, ele não morre, ele dorme, esperando a ressurreição eterna.
E aí os discípulos também não estavam entendendo. Então, para que eu e você entendamos sempre o propósito de Deus em cada coisa que acontece na nossa vida, ande sempre na luz. Ande sempre na luz. Quem anda nas trevas, tropeça e cai. Mas quem anda na luz, vê os perigos de maneira claramente. E quando nós andamos na luz de Cristo, nós até podemos tropeçar. E até pode ser que caia. Mas o Senhor vai levantar. Mas o Senhor vai levantar. Jesus disse para aqueles homens: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Para concluir, depois que Jesus havia ressuscitado, e os 2 discípulos caminhavam pela estrada de Emaús. E Jesus, então, se aproxima e começa a andar com eles. E eles demoraram para perceber quem era aquela terceira pessoa que estava com eles. E eles foram sendo lembrados na palavra. E quando eles compreendem a palavra, eles fazem um apelo para Jesus. Fica, Senhor, porque já é tarde e o dia se declina. Fica, Senhor. Eles não compreenderam. Levou algum tempo para eles compreender. Mas quando eles compreenderam que Jesus estava com eles, eles pediram: fica, Senhor, porque já se faz tarde. O dia se declina, a noite vem, o perigo vem, mas eu sei, se o Senhor estiver conosco, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco, a tua vara e o teu cajado nos consola. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo do Senhor venha completar esta palavra no seu coração.